Costumo passar mais tempo trabalhando do que gostaria em uma fábrica de montagem de limusines em Ohio. Já fui muito dedicado à caça, gastando a maior parte dos meus fins de semana nas florestas, rastreando veados ou pequenos animais. Há alguns anos, porém, fui picado por um carrapato e acabei desenvolvendo a síndrome alfagal. Se você nunca ouviu falar, é uma alergia terrível à carne vermelha que pode acabar com você. Imagine um caçador que não pode comer o que caça. Frustrante é pouco para descrever. Nunca fui fã de caça a aves, e carne de ave geralmente é tranquilo para se comer. Bom, no geral deixei meu equipamento de lado. A caça perdeu o encanto para mim. Em vez disso, comecei a me interessar por sobrevivência ao ar livre e acampamento em florestas profundas. Uma alergia amaldiçoada por um carrapato não vai me impedir de aproveitar a natureza. Até pensei em transformar minhas experiências em um livro de autoajuda algum dia, um guia para quem procura se reconectar com a natureza, se encontrar, ou seja lá o que as pessoas buscam hoje em dia. Um outono, decidi tirar uma semana de folga e fui para a Floresta Nacional de Allegheny, na Pensilvânia. Já tinha ido lá algumas vezes, mas sempre ficava nas trilhas estabelecidas. Dessa vez, queria ir mais fundo e sair dos caminhos conhecidos. Preparei minhas coisas e dirigi até um lugar onde podia deixar minha caminhonete sem o risco de ser guinchada ou vandalizada. Os primeiros dias foram exatamente o que eu precisava. O clima não estava muito frio. As folhas estavam mudando para tons de laranja e vermelho e o ar cheirava a terra e pinheiros. Caminhei por quilômetros sem ver uma única alma. Montei acampamento perto de um pequeno riacho, pesquei alguns peixes e aproveitei o silêncio. À noite, escrevi algumas ideias para o livro, embora não tenha feito muito progresso. Na maior parte do tempo só ficava olhando para o fogo, deixando minha mente vagar. No terceiro dia decidi explorar mais ao norte. Ouvi dizer que havia florestas antigas por lá, com árvores que existiam há centenas de anos. Achei que talvez pudessem me inspirar com alguma ideia profunda. Preparei uma mochila leve e segui em frente, marcando o caminho para não me perder. Por volta do meio-dia, tropecei em uma clareira que não esperava. Essa clareira não aparecia em nenhum mapa que eu tinha. As árvores se abriam formando um círculo quase perfeito. E foi ali que minha experiência realmente começou. No centro da clareira vi um grupo de animais. Eles estavam juntos, como se estivessem em algum tipo de reunião. Eram animais que normalmente nunca estariam no mesmo local. Havia um veado, um coelho, uma raposa e o que parecia ser um jovem urso negro. Fiquei surpreso ao vê-los. Eles estavam todos olhando na mesma direção. Nenhum deles se mexia, nem um mínimo tremor. Primeiro, achei que fossem estátuas, algum tipo de instalação artística, mas ao me aproximar, percebi que o pelo deles se movia levemente com o vento. Os olhos estavam abertos, mas não pareciam me perceber. Não consigo enfatizar o quanto aquilo parecia antinatural. Predadores e presas não ficam calmamente juntos, especialmente tão próximos. Pensei em pegar o celular para tirar uma foto, mas a câmera não abria por conta da minha bateria estar acabando. Dei alguns passos cautelosos em direção a eles, mas parei quando o urso virou a cabeça ligeiramente na minha direção. Ele não parecia agressivo, mas o respeito que tenho por animais selvagens, especialmente ursos, me impediu de arriscar. "Tudo bem, então", eu disse. "Vou deixar vocês aí." Recuei devagar, refazendo meus passos até o acampamento, completamente desconcertado. Aquele encontro me deixou com uma sensação estranha, e no caminho de volta continuei tentando encontrar alguma explicação. Talvez estivessem doentes ou talvez alguém tivesse deixado alguma comida que os drogou. Mas quem faria isso tão longe? Concluí que poderia ser algum tipo de vazamento de gás, vapores saindo de fissuras na terra
que deixou os animais meio atordoados. Naquela noite, a floresta estava silenciosa, silenciosa demais. Nada de grilos cantando, corujas piando ou qualquer som natural. Fiquei acordado, escrevendo no meu caderno, mas logo fiquei sem inspiração. Por volta da meia-noite, comecei a ouvir um farfalhar perto do acampamento. Peguei minha lanterna e iluminei o escuro, mas não vi nada a princípio. Provavelmente um gambá ou algo assim, disse a mim mesmo. Mas o som continuou, circulando ao redor do acampamento. Era lento e constante, diferente de um animal correndo. "Quem está aí?" chamei, sem resposta. Alimentei o fogo, esperando que a luz afastasse o que quer que fosse. Os sons eventualmente pararam e consegui dormir um pouco antes do amanhecer. Na manhã seguinte, decidi que já tinha tido mistérios suficientes para uma única viagem. Paquei minhas coisas e comecei a trilha de volta. Mais ou menos uma hora depois, deparei-me com algo no meio do caminho. Um coelho, muito semelhante ao da clareira. Morto, sem olhos. Eu estava no limite e fui mais rápido para sair dali. Continuei encontrando os outros animais da clareira mortos, sem olhos. Finalmente cheguei ao meu carro e zarpei dali. Decidi que minha segurança valia mais que respostas. Acho que algum dia ainda voltarei àquele lugar, mas ainda não tenho certeza. Meu trabalho como vigia em uma antiga estação rodoviária começou como uma oportunidade tranquila e bem remunerada. A rodoviária, que já foi um ponto de trânsito movimentado, agora está em um estado de abandono e desolação. A maioria das pessoas nem sequer se lembra de que ela existiu um dia. Hoje está mergulhada no esquecimento, cercada pelo mato que cresceu ao seu redor. Meu nome é Roberto e trabalhei como vigia em uma construção que, ao que parece, não tem planos de reformar, demolir ou reconstruir, nem que seja para dar lugar a um desses shoppings lotados de pessoas que não sabem no que gastar seu dinheiro. No final dos anos 50 até o fechamento em 94, a estação rodoviária foi uma das mais movimentadas. Durante o dia, a lanchonete recebia viajantes para comer algo antes de continuar suas viagens, e os táxis estavam sempre à disposição, levando os passageiros para suas casas. Famílias se reuniam para receber ou se despedir de seus entes queridos, que partiam em um dos inúmeros ônibus que iam e vinham de estados do norte. Naquela época, eu tinha cerca de 7 anos trabalhando na rodoviária antes de seu fechamento definitivo. Para não ficar sem emprego, aceitei o cargo de vigia, para garantir que vagabundos não causassem problemas no local. Minhas noites no início eram solitárias. A rotina consistia em patrulhar os corredores escuros e plataformas desertas, certificando-me de que ninguém invadisse o recinto. Apesar do seu estado deteriorado, a estrutura era uma daquelas construções antigas que carregam anos de história. Na primeira noite em que algo estranho aconteceu, era uma quarta-feira, e eu estava há um dia sem dormir, pois minha mãe estava hospitalizada. Por um milagre fazia frio, e eu caminhava pela área de bilheteria quando, de repente, ouvi um leve murmúrio vindo de uma das janelas. Aproximei-me lentamente e, para minha surpresa, vi uma mulher de aparência antiga, vestida com um uniforme de bilheteira, trabalhando meticulosamente atrás do balcão. Fixei o olhar várias vezes, convencido de que estava imaginando coisas, mas ela estava lá, como se atendesse uma fila de pessoas que simplesmente não existiam. Suas mãos se moviam de forma automática, como se repetissem uma rotina. Aproximei-me mais, tentando falar com ela, mas minha voz ficou presa na garganta. A mulher levantou o olhar e seus olhos encontraram os meus.
Travei no lugar porque, sem aviso, toda a cena desapareceu, deixando-me sozinho diante de uma das bilheterias. Decidi não contar a ninguém o que havia visto, pois ninguém acreditaria em mim e pensariam que eu estava enlouquecendo. No entanto, as experiências sobrenaturais não pararam por aí. Passei a notar sombras que se retorciam sob a luz da minha lanterna. Nas noites de chuva, o vento entrava pelas janelas quebradas, produzindo sons que ecoavam por todo lado lá dentro. Parecia até sons de outro mundo. Certa noite, enquanto patrulhava as plataformas, ouvi o som inconfundível de um ônibus se aproximando. Seus rostos eram tristes e seus olhares vazios. Caminhavam em silêncio, atravessando a plataforma como se flutuassem. Engoli em seco e permaneci escondido, observando-os desaparecerem um a um na escuridão do prédio. Contei à minha esposa o que havia visto naquela noite, pois caso eu fosse internado como louco, ela já saberia quando isso começou. Ela me ouviu atentamente e, para minha surpresa ao final, disse que talvez aquele ônibus tivesse se acidentado ao chegar na cidade e, de alguma forma, continuava chegando ao destino, repetidamente. Naquela noite, antes de eu sair para o trabalho, ela me entregou um ramo de ervas amarrado com uma fita vermelha, junto com um rosário. Disse-me para queimá-los antes do amanhecer, antes de meu turno terminar. Assim, ela passou a me dar um ramo de ervas todas as noites. Por muito tempo segui essa rotina, e aos poucos fui me acostumando com os sons noturnos da rodoviária. Os encontros com esses viajantes fantasmagóricos se tornaram frequentes. Sempre que via um desses ônibus, sabia que seria acompanhado por uma sensação de frio penetrante e uma aura de tristeza que emanava das, entre aspas, pessoas. Alguns se sentavam nos bancos de espera, olhando para o vazio, como se aguardassem um ônibus que nunca chegaria. Outros vagavam sem rumo, perdidos no espaço que já não lhes pertenciam. Uma noite, enquanto verificava os escritórios administrativos, ouvi claramente o som de uma conversa animada. Aproximei-me cautelosamente e, através da porta entreaberta, vi uma cena que parecia saída de décadas atrás. Um grupo de pessoas conversava e ria, vestindo roupas dos anos lá de trás. Uma mulher com penteado alto e um homem de terno conversavam, mas ao perceberem minha presença, todo o ambiente ficou em silêncio e as figuras se desvaneceram no ar. Embora assustadoras, essas aparições nunca me atacaram. Apenas me observavam e continuavam seu caminho, ou simplesmente desapareciam. Meu filho uma vez me disse que isso se chama bucles repetitivos para eles. Para mim, porém, essas experiências eram um lembrete constante de que eu ainda estava vivo. Com o tempo fui aprendendo a lidar com essas visões, mas as noites na rodoviária abandonada continuaram a ser sinistras. Alguns momentos eram tranquilos, com sons de murmúrios, risadas distantes ou gritos abafados. Em outros, as aparições se manifestavam de formas mais intensas. Essa é minha história e, como alguns dizem, não espero que acreditem em mim, mas juro, isso aconteceu. Meu nome é Mike e sou de uma cidadezinha chamada Lajinha, situada na região leste do estado de Minas Gerais. Como cristão, confesso que nunca fui apegado a superstições. Quando digo isso, é no sentido de não atribuir tudo o que acontece a forças sobrenaturais. Contudo, sei muito bem que o mundo espiritual existe e o inimigo de nossas almas é real, embora muitos insistam em negar tal realidade. Tudo começou por volta do ano de 2010. Eu havia acabado de me casar e, uns 3 meses após o meu casamento, tive o desprazer de experimentar o primeiro contato com essas coisas.
Na época, eu havia acabado de ser aprovado em um vestibular e estava prestes a me mudar para Belo Horizonte, onde passaria 4 anos estudando. Até então, tudo parecia comum e nada indicava anormalidade na casa onde morávamos. No entanto, certa noite, acordei por volta de umas 2 ou 3 horas da madrugada, não me lembro ao certo, e vi um menino de pé na beirada da minha cama, olhando para mim. Era um ser de uns 80 centímetros, negro, e estava sem camisa. Para ser sincero, não fiquei com medo, mas também não sabia ao certo o que estava acontecendo. Apertei os olhos para ver se não estava sonhando, e quando os abri novamente, o menino já estava de costas, saindo do quarto. Meu corpo se arrepiou todo enquanto observava aquela figura macabra desaparecer aos poucos à medida que caminhava pelo corredor da casa. Não falei nada para minha esposa num primeiro momento. Nos próximos dias, tudo correu dentro da normalidade e nada disso voltou a ocorrer naquela casa até que chegou a hora de me mudar de cidade. Inicialmente, eu fui sozinho para Belo Horizonte. No começo, morei uns 30 dias com um colega de classe e durante esse período, andava pelo bairro procurando uma casa ou apartamento para alugar. Não demorou muito para alguém indicar uma senhora que estava alugando um pequeno apartamento. Bom, não perdi tempo e fui até lá. A proprietária me atendeu muito bem. Disse que poderia me alugar o apartamento, mas o imóvel ainda estava na fase final de reforma. Faltava uma boa limpeza e, por algum motivo, estava sem energia. Não hesitei e disse que não tinha problema, pois com o orçamento apertado de estudante e sem muitas opções, precisava segurar aquele imóvel. Assim, depois de fecharmos o acordo, no mesmo dia à tarde já me mudei para o apartamento. Tudo parecia normal. Eu estudava das 7 da manhã até 12:30, almoçava na faculdade e passava o resto da tarde estudando ou descansando. À noite, como não tinha nada para fazer e não havia energia, eu simplesmente me deitava no colchão jogado no chão e esperava o sono chegar. Num certo dia, por volta das 8 horas da noite, aconteceu algo naquele escuro apartamento que nunca consegui explicar. Como a energia ainda não havia sido religada, eu estava deitado no escuro quando, do nada, o chuveiro ligou sozinho. Achei aquilo obviamente estranho e prontamente fui ver do que se tratava. Ao chegar ao banheiro, o chuveiro estava ligado. E pasmem, mesmo sem energia no apartamento, a água estava quente. Confesso que meu estômago gelou. Balancei a cabeça para ver se realmente estava acordado. Coloquei novamente a mão na água e, de fato, estava quente, como se houvesse energia no local. Prontamente fechei a água e voltei para o quarto escuro, intrigado com a situação. Quando me deitei novamente, tive a sensação de que alguém me observava e meu corpo se arrepiou todo. Confesso que naquele momento senti medo, o que me levou a fechar os olhos e fazer uma oração silenciosa. Assim a sensação de medo se foi e consegui dormir naquela noite. Os anos se passaram, formei-me na faculdade, voltei para o interior e passei 4 anos trabalhando num município próximo à minha cidade natal. Até então tudo corria bem, sem aparições ou acontecimentos sobrenaturais que perturbassem meu sono. Até que resolvemos voltar para a minha cidade natal. E foi aí que esses eventos de natureza espiritual, ou o que alguns chamam de paranormal, voltaram a ocorrer com frequência. Alugamos um apartamento muito bom, novo e aconchegante. Porém, as coisas que começaram a acontecer dentro de poucos dias não pararam até que me vi obrigado a me mudar daquele lugar. Tudo começou com a nossa cadelinha Bia, o que inicialmente ignorávamos. Às vezes, do nada, ela parava, ficava olhando para a porta da sala do apartamento e começava a rosnar e latir, sem que houvesse qualquer coisa visível. Em outras ocasiões, a maçaneta da porta se mexia sozinha, como se alguém estivesse tentando entrar. Contudo, ao abrir a porta para verificar, eu não encontrava ninguém do lado de fora.
Pouco tempo depois, infelizmente, tivemos alguns desentendimentos e minha esposa acabou pedindo o divórcio. Não nos tornamos inimigos, a separação ocorreu numa boa e eu continuei morando sozinho naquele apartamento. Para minha tristeza, foi aí que as coisas pioraram de vez. Não foram poucas as vezes que ouvi a porta da geladeira se abrindo sozinha. Quando eu chegava à cozinha para verificar, tudo estava na mais perfeita ordem. Várias vezes acordei sentindo algo puxando meu cobertor, ouvindo barulhos de panela caindo no quarto, e até mesmo ocasiões em que acordava e via o cobertor flutuando sobre o meu corpo. Com medo de contar para meus familiares e ser motivo de deboche, um certo dia convidei minha mãe para dormir comigo, sem contar nada a ela. Apenas para observar se ela também percebia algo ou se era coisa da minha cabeça. Minha mãe foi dormir comigo num sábado. No dia seguinte, ela acordou assustada e veio me dizer que achou estranho o que percebeu durante a madrugada. Segundo ela, inicialmente sentiu algo puxando o travesseiro, mas isso não foi tudo. Ela perguntou se eu havia levantado à noite para pegar água na geladeira, e eu disse que não. Foi então que tudo se confirmou. Segundo minha mãe, alguém passou a madrugada inteira abrindo a geladeira. Depois disso, com a situação confirmada e sabendo que eu não era o único a presenciar aquilo, resolvi me abrir com minha mãe e contar tudo o que vinha acontecendo. Como toda mãe, ela ficou preocupada. Temia que aquela perturbação afetasse meu psicológico, ou pior, que algo mais grave pudesse acontecer, como eu atentar contra a minha própria vida. Nunca pensei nisso, mas... coisa de mãe, né? Agora vem a pior de todas, e essa foi a gota d'água para eu tomar a decisão de sair daquele lugar. Como eu morava sozinho após o divórcio, costumava dormir na sala com meu gato Fred. Jogava o colchão no chão e dormia ali. A sala dava para um corredor que levava até a cozinha, permitindo que eu tivesse uma visão perfeita de tudo à minha frente, mesmo deitado. Certa noite, aconteceu algo de gelar o sangue. Acordei de madrugada e vi uma das cenas mais aterrorizantes que já presenciei. No corredor, de pé, estava uma mulher meio que flutuando, com a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão, mas de frente para mim. Aquela criatura usava roupas esfarrapadas e tinha cabelos negros cobrindo o rosto, de forma que não dava para vê-lo. O susto e o medo me prenderam no lugar. Pensei que poderia estar sonhando, então apertei os olhos e os abri novamente. Ela continuava lá, parada no corredor, de frente para mim. Foi quando disse: "Meu Deus!" Ao falar isso, a figura desapareceu instantaneamente. Intrigado com a situação, comecei a investigar a história daquele prédio. Descobri que antes de construírem o edifício, havia ali uma casa velha e abandonada. Naquela casa ocorreu um caso inusitado. O último morador, um senhor idoso, ficou vários dias desaparecido. Quando invadiram a casa, ele foi encontrado morto em estado avançado de decomposição. Os ratos já haviam começado a devorar seu corpo. Como mencionei antes, sou cristão e não me apego a superstições. Contudo, sei que o mundo espiritual existe. Embora eu não acredite que os mortos possam voltar, não sei como aquele senhor partiu deste mundo, se estava em paz ou bem com Deus. Acredito que, se alguém morre sem acertar sua vida com o Senhor, ou em estado de sofrimento, o inimigo das nossas almas pode usar essas situações para perturbar os vivos. Naquela época, meu pai já havia falecido, e minha mãe, após 40 anos de casamento, não se adaptava à vida sozinha. Como eu estava sozinho e pagando aluguel, ela me convidou para morar com ela por um tempo, até que se sentisse melhor. Prontamente aceitei, e desde que vim morar com minha mãe, nunca mais tive o desprazer de presenciar tais coisas. Contudo, algo curioso acontece aqui. Sempre que passo muitos dias sem orar ou sem ler a Bíblia, tenho dificuldade para dormir.
sinto arrepios, acordo várias vezes durante a noite e às vezes tenho uma sensação de medo. Eu sei que, para muitos, isso pode parecer história de gente medrosa ou paranoica, mas não é. Sei muito bem o que vi durante esse período e não aconselho ninguém a duvidar da existência do mundo espiritual. Deus é real e poderoso, mas o mal também existe, e diante da menor brecha, sempre tentará tirar a nossa paz. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Antes da minha esposa e eu termos filhos, morávamos em uma casa geminada não muito longe do centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas era tudo o que precisávamos na época. Tínhamos uma entrada para carros e uma garagem para um veículo, o que era raro na região, e aproveitávamos ao máximo. Tínhamos apenas um carro que eu usava para ir ao trabalho todos os dias. Minha esposa trabalhava em uma escola que ficava logo na esquina, então ela ia a pé com uma colega de trabalho que morava a algumas casas de distância da nossa. Havia problemas ocasionais no bairro, mas costumávamos ficar na nossa, e eles geralmente não nos afetavam diretamente. Ouvíamos sobre as coisas no noticiário, mas nunca tinha vivido algo em primeira mão até os eventos desta história. Certa noite tive que trabalhar até tarde e cheguei em casa pouco depois das 8. Minha esposa estava fora com a irmã, então era só eu em casa. Era uma daquelas noites tranquilas que pareciam perfeitas para resolver algumas tarefas, então decidi limpar o jardim da frente e tirar o lixo. Enquanto colocava o último saco no latão, notei alguém dobrando a esquina da nossa rua. Não o reconheci, mas meu instinto dizia que ele provavelmente era uma pessoa sem teto, mas não tinha certeza. Suas roupas estavam gastas e sujas, e ele tinha um olhar cansado no rosto. A princípio, ele não parecia me notar, mas conforme se aproximava, pude sentir o olhar dele em mim. Evitei contato visual, mas estava ciente de que ele estava me observando. Ele atravessou a rua e parou do outro lado. Ficou ali, parado, sem dizer nada, mas o tempo todo eu podia sentir que ele continuava me olhando. Quando voltei para dentro de casa, tentei não pensar muito sobre isso. Ele não tinha feito nada diretamente ameaçador, apenas me observou. 1 minuto depois, olhei pela janela da frente e o vi se afastando pela rua. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que ele estava esperando algo. De volta à casa, decidi relaxar. Esquentei algumas sobras de comida, sentei no sofá e liguei a TV. Cerca de meia hora depois, recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que passaria a noite na casa da irmã. Respondi dizendo que tudo bem e continuei o que estava fazendo. Em algum momento devo ter adormecido no sofá porque acordei no meio da noite. A temperatura parecia mais baixa do que deveria e demorei um segundo para perceber o motivo. Notei que a porta da frente estava entreaberta, deixando o vento entrar. Não conseguia me lembrar com certeza se tinha deixado aberta ou não. A porta às vezes precisava de um empurrão extra para fechar completamente, então pensei que poderia ter sido descuido meu. A fechei silenciosamente e tranquei o melhor que pude. Depois, comecei a verificar a casa para me certificar de que ninguém estava lá. Comecei pelo andar principal e tudo parecia em ordem. Não havia sinal de invasão, nada havia sido roubado e a casa estava intacta. Também desci ao porão e estava tudo bem lá. Tentei ficar em silêncio, só por precaução. Olhando para trás, sei que deveria ter chamado ajuda imediatamente, mas estava tão cansado que não conseguia pensar direito. Depois decidi verificar o andar de cima. Subi lentamente as escadas e olhei para o corredor.
Vi que uma das portas dos quartos estava aberta, mas não me lembrava se a tinha deixado assim. Quando cheguei ao topo, parei no lugar. Conseguia ouvir alguém em um dos quartos claramente. Espiei e vi um homem de mais cedo sentado na cama. Ele estava vestindo as roupas da minha esposa, um suéter e um jeans que ela usava frequentemente em casa. Ele olhou para mim com uma expressão indecifrável, e por um segundo nós apenas nos encaramos. De repente ele avançou em minha direção. Só quando ele chegou perto percebi que estava segurando um pequeno canivete. Senti uma dor aguda quando ele cortou meu ombro. Cambaleei para trás, percebendo que precisava sair de lá imediatamente. Virei e corri escada abaixo, ignorando a dor no ombro. Meu único pensamento era sair da casa. Cheguei à porta, a abri com força e corri pelo quintal. Atrás de mim, ouvia os passos dele vindo na minha direção, mas me forcei a continuar correndo. Tropecei pelo quintal e cheguei à casa do vizinho. Bati gritando por ajuda e meus vizinhos, que eu conhecia bem, abriram rapidamente e me deixaram entrar. Eles chamaram a polícia e fiquei perto da janela, esperando que o homem aparecesse a qualquer momento. Mas quando a polícia chegou, ele havia desaparecido. Os policiais vasculharam a área, mas, sem muitas pistas, não havia muito o que fazer. Passei a noite no hospital por causa do corte no ombro. Era profundo, mas, felizmente, não causou danos graves. Se aprendi algo com tudo isso, foi que se algo parecer errado, chame ajuda imediatamente. Eu não o fiz e quase paguei com minha vida. Me chamo Rodrigo, mas aqui no bairro me chamam de Pé de Barro. Sou mexicano e vivo no bairro de Tepito desde que me lembro. Este lugar tem sua fama no mundo. Vocês sabem, há de ser perigoso. Bom, mas também é um bairro onde as pessoas cuidam umas das outras. Trabalhei por anos como entregador para as bancas de mercadorias, levando caixas e pacotes para os comerciantes que chegam cedo para montar seus pontos. Sempre achei que o mais perigoso eram os ladrões ou as brigas, mas o que me aconteceu uma noite mudou completamente minha visão das coisas. Isso não tem a ver com balas nem com facas. Tem a ver com algo que até hoje não entendo completamente. Era uma sexta-feira, e como sempre, estava fazendo uma das minhas rondas noturnas. Eu precisava entregar algumas caixas perto de um beco que nunca me agradou. Não é que eu tivesse medo, mas havia algo naquele lugar que sempre me deixava desconfortável. A luz dos postes mal iluminava, e embora houvesse menos barulho que em outras partes do bairro, o ambiente era estranho, como se aquele espaço não pertencesse ao resto do lugar. Naquela noite, cheguei com minha bicicleta carregada e comecei a descarregar. Enquanto baixava as caixas, ouvi um som estranho. A princípio, achei que era um rádio ou algo assim, porque eram vozes baixas, como se alguém estivesse rezando. Mas quando prestei atenção, percebi que não era isso. Era um cântico, repetitivo, e vinha do fundo do beco. Não sei porquê, mas decidi me aproximar um pouco para ver o que era. Quando olhei, não minto, vi algo que me deixou paralisado. Havia um grupo de 10 ou 12 pessoas paradas em círculo, e todas usavam capuzes pretos que cobriam seus rostos. No centro do círculo havia algo, mas não consegui ver o que era. A luz era fraca, como se estivessem usando velas, e o som dos cânticos era hipnótico, mas também perturbador. Não era um idioma que eu conhecesse, e a forma como repetiam aquilo me deu uma sensação de peso, como se o ar ficasse mais difícil de respirar. Fiquei parado tentando não fazer barulho, pois algo me dizia que eu estava correndo risco de vida estando ali. Tentei recuar para continuar meu trabalho, mas justo nesse momento, uma das pessoas levantou a cabeça. Não consegui ver o rosto porque o capuz o cobria, mas senti o olhar, como se soubesse exatamente onde eu estava. Não me mexi,
Não respirei. Só fiquei ali. Depois de alguns segundos, a pessoa abaixou a cabeça e continuou com o cântico. Foi aí que decidi que não queria saber de mais nada. Voltei à bicicleta, terminei de descarregar o mais rápido que pude e fui embora sem olhar para trás. Tentei me convencer de que o que tinha visto era algum tipo de ritual estranho, algo sem importância, mas no fundo sabia que não era tão simples assim. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui dormir direito. Não por medo, mas porque minha mente não parava de pensar. O que eles estavam fazendo? Por que estavam ali, tão perto de onde eu moro? Passaram-se alguns dias e tentei esquecer, trabalhando como sempre. Mas toda vez que precisava passar perto daquele beco, sentia um nó no estômago. Não queria me aproximar novamente, mas uma noite foi inevitável. O cliente que eu entregava morava por ali. Quando cheguei, tudo parecia normal, mas ao descer as caixas percebi algo diferente. No chão, exatamente onde tinha visto o grupo, haviam marcas. Eram desenhos estranhos feitos com cinzas ou algo parecido. Não eram figuras claras, mas pareciam símbolos, e embora eu não entendesse o que significavam, algo me dizia que eu devia sumir dali. Naquela noite, enquanto descansava em casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: "Não volte." Ignorei porque pensei que era uma brincadeira, mas no dia seguinte, quando fui buscar minha bicicleta, encontrei uma caixa sobre ela. Não era minha e não sabia de onde tinha vindo. Abri a caixa e dentro havia coisas que me deram um nó no estômago. Ossos pequenos, como de algum animal, e uma figura entalhada em madeira que parecia um homem com chifres. Não quis tocar mais do que o necessário, então fechei a caixa e a deixei ali. Algo me dizia que não devia levá-la comigo. Naquele dia contei o que tinha acontecido ao Marcos, um senhor que vive em Tepito desde sempre. É daqueles que sabem tudo do bairro. Os rumores, as histórias e as coisas que as pessoas normais não têm coragem de dizer. Quando mencionei o beco, o rosto dele mudou e ele me disse que sempre houve rumores sobre um grupo que se reúne lá. Segundo ele, não é qualquer coisa. São pessoas que se envolvem com coisas pesadas, coisas que você não entende e nem quer entender. Ele me aconselhou a evitar o lugar e seguir com minha vida. Quis seguir o conselho, mas as coisas não terminaram aí. Dias depois, enquanto caminhava pelo bairro, vi alguém com um capuz preto à distância. Poderia ser qualquer pessoa, mas senti aquela mesma sensação de desconforto que tinha sentido no beco. Não se aproximou, não fez nada, só continuou andando, mas foi o suficiente para me lembrar do que tinha visto. Decidi deixar o trabalho algumas semanas depois. Não podia continuar entregando em um lugar que me fazia sentir assim. Até hoje, não sei o que era aquele grupo, o que significavam os cânticos ou por que deixaram aquela caixa na minha bicicleta. Mas algo me diz que eles não querem que as pessoas saibam deles. Aqui em Tepito, sempre há coisas que se dizem e coisas que não. E isso, sem dúvida, pertence às que é melhor não contar. Olá, meu nome é Raíssa e este relato que vou contar aconteceu há 3 anos, mais precisamente em 2021. Como de costume, durante as minhas férias escolares eu sempre viajava para o interior, onde mora a família da minha mãe. Naquele ano eu tinha começado a namorar, mas viajei sozinha enquanto ele ficou em nossa cidade natal. Com o passar dos dias, a saudade foi aumentando. E como eu ia passar um mês lá, ele decidiu que viria me visitar. Vale ressaltar que na época meu namorado, hoje meu marido, não acreditava no paranormal. Eu, por outro lado, desde pequena acredito ter um dom de visão.
Já vi muitas aparições de espíritos obsessores ao redor de pessoas que nem conhecia e senti inúmeras coisas ao longo da minha vida. Por exemplo, lembro-me de uma vez, durante minha infância, em que acordei na madrugada com algo puxando minha mão com muita força. Eu tinha o hábito de dormir com o braço embaixo do travesseiro e a cabeça apoiada nele. Naquela noite, que começou como um dia comum, despertei sentindo algo puxar meu braço. Por mais força que eu fizesse, não conseguia soltar. Isso durou de 2 a 3 minutos, até que uma luz muito forte apareceu na frente da minha cama, perto dos meus pés. Meu quarto estava completamente escuro, pois sempre dormia com a luz apagada, mas aquela luz tomou o ambiente. No mesmo instante, o que quer que estivesse segurando meu braço me soltou. Depois disso, apaguei completamente e só acordei na manhã seguinte. Corri para contar aos meus pais o que tinha acontecido, e eles acreditaram em mim, pois sabiam que eu nunca inventaria uma história como aquela. Minha mãe disse que provavelmente foi Deus ou um anjo me protegendo, e eu acredito firmemente nisso. Estou contando esse episódio para que entendam que já sou acostumada com o mundo espiritual. Hoje, quando vejo algo, já não me assusto mais. Mas então, agora vamos ao relato principal. Quando meu namorado chegou ao interior, tudo estava tranquilo. Uns 2 ou 3 dias se passaram desde sua chegada. Lá no interior era comum, antigamente, que os bebês que faleciam fossem enterrados nos quintais das casas dos parentes. Não sei ao certo porquê, mas acho isso muito estranho. Certo dia, estávamos sentados na frente da casa da minha irmã, conversando sobre a vida e rindo quando de repente olhei para a rua e vi uma silhueta. Era do tamanho de um bebê de aproximadamente 1 ano, correndo. A silhueta era branca, um pouco transparente e corria rapidamente. Na hora sacudi o ombro do meu namorado e apontei, sem conseguir dizer nada, apenas boquiaberta. Ele olhou e ficou pálido. Até aquele momento achei que estivesse vendo coisas, mas ao notar a expressão incrédula dele, percebi que era real. Tudo aconteceu muito rápido, em questão de segundos. Consegui ver nitidamente as perninhas daquela figura correndo como um pequeno bebê, até que bem diante de nossos olhos ela desapareceu. Corremos para dentro da casa e contamos o que vimos à minha mãe. Foi então que ela me lembrou daquela antiga prática de enterrar bebês nos quintais das casas, quando morriam por doenças ou outros motivos. Até hoje, quando me recordo desse episódio, acho engraçada a reação de pavor do meu marido. Ele nunca esqueceu daquele dia e, a partir daí, passou a acreditar no mundo espiritual. Essa história se passa em meados dos anos 2000, quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio. Eu fazia parte do time de hóquei da escola e naquele ano ganhamos o campeonato estadual. O capitão do time, cujo nome era Dexter, deu uma festa enorme para comemorarmos e praticamente toda a escola compareceu. A casa do Dexter era enorme e ele provavelmente era o garoto mais rico da nossa escola naquela época. Eu nem consigo me lembrar quantas garrafas de cerveja bebi naquela noite, mas com o tempo fui ficando cada vez mais bêbado. Eu estava me divertindo demais e a festa deve ter durado cerca de 5 horas. Lembro-me de que começou às 9 da noite e terminou por volta das 2 da manhã. Depois que a festa acabou, fui para casa com 3 amigos meus que também faziam parte do time de hóquei. Os nomes deles eram Thomas, William e Jack. Fomos no carro do William, que estava dirigindo. Jack estava no banco da frente, enquanto eu e Thomas estávamos no banco de trás. Eu estava sentado atrás de Jack e Thomas atrás de William. Todos nós estávamos alcoolizados
e era completamente impróprio para qualquer um de nós dirigir. Depois de estarmos na estrada por cerca de 5 minutos, senti o carro começar a balançar sem parar. Senti o carro subir, como se estivéssemos no ar, e quando olhei pela janela, vi que estávamos caindo de um penhasco. Lembro-me vagamente de todos gritando como loucos. O carro então bateu no chão abruptamente e minha perna esquerda foi gravemente atingida com o impacto. A dor era excruciante. Eu já tinha quebrado essa perna antes, mas aquela dor era 10 vezes pior. Ouvi Thomas dizer que não conseguia mover nada e que se sentia paralisado. Nós dois continuamos gritando por William e Jack, mas não houve resposta de nenhum deles. Tive que aceitar a possibilidade de que ambos haviam morrido no impacto. Peguei meu celular antigo do bolso e fiquei chocado ao ver que ainda funcionava, embora estivesse rachado. Disquei o número da emergência e informei sobre o acidente e nossa localização. Eles disseram que chegariam imediatamente. Pouco tempo depois, vários paramédicos chegaram ao local e fui levado a um hospital de ambulância. Não sei quanto tempo passou, mas acabei adormecendo. Acordei na manhã seguinte e vi toda a minha família em frente à cama do hospital onde eu estava. Todos choravam, mas se sentiam aliviados por eu ter sobrevivido. Então, uma enfermeira entrou no quarto com um semblante sério e eu soube que vinha notícia ruim, e estava certo. Ela me disse que não tiveram escolha a não ser amputar minha perna esquerda. Eventualmente eu receberia uma prótese. Também me informaram que meu amigo Thomas nunca mais conseguiria andar e que William e Jack haviam falecido. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Perdi 2 amigos muito próximos e não teria mais minha perna esquerda. Hoje eu e Thomas ainda somos melhores amigos. Depois disso, nos tornamos sóbrios e seguimos firmes. Começamos a trabalhar em reuniões do Alcoólicos Anônimos, onde defendemos que as pessoas deixem de beber e ensinamos sobre os perigos do álcool. A perda dos meus amigos será para sempre meu terror. Saudações a todos. Meu nome é Hugo e há mais de 10 anos dirijo caminhões a longas distâncias em meu país, o México. Sempre gostei da tranquilidade da estrada e do som constante do motor do meu caminhão. No entanto, há algumas semanas, durante uma das minhas viagens noturnas, vivi uma experiência que nunca esquecerei. Parei em uma dessas áreas de descanso, em uma estrada completamente vazia em Sonora. Era uma parada antiga e mal conservada, com banheiros sujos e máquinas de vendas automática que não funcionavam. Enquanto caminhava para esticar as pernas, notei algo no chão, ao lado de um dos bancos de concreto. Era um rádio antigo com um design arredondado e botões grandes. Pensei que poderia ser útil para me entreter nas viagens longas, então o peguei e levei para o meu caminhão. Naquela noite, depois de verificar que o rádio funcionava bem, o instalei no meu caminhão. No início só emitia estática e ruído branco, mas conforme avançava pela estrada, a estática se transformou em uma música dos anos 50. Achei estranho, mas nem dei muita importância. Enquanto dirigia à noite naquela estrada e ouvia aquelas músicas antigas, algo estranho aconteceu. O rádio parou de emitir aquela música e de repente ouvi a voz de uma mulher pedindo ajuda. Ela parecia bastante desesperada e assustada. Dizia ter sofrido um acidente no quilômetro 9 daquela estrada pela qual eu estava dirigindo e pedia ajuda desesperadamente. Embora eu não soubesse de onde aquela mulher estava falando, acelerei o máximo que pude, pois estava a poucos quilômetros de chegar àquele lugar. Mas quando cheguei lá, não havia absolutamente ninguém. Eu esperava encontrar carros destruídos na estrada ou nos acostamentos. Esperava ver um caminhão, pois pensei que de lá a mulher estivesse pedindo ajuda.
mas não vi absolutamente nada. Meu primeiro pensamento foi que a mulher tinha se enganado de quilômetro. Decidi continuar dirigindo para ver se conseguia encontrá-la, mas isso nunca aconteceu. Em todo o meu trajeto, nunca vi nenhum acidente, nenhum carro ou caminhão parado. Tudo estava normal. Cabe mencionar que quando passei pelo quilômetro onde supostamente estava aquela mulher, sua voz parou de ser ouvida no rádio e as músicas antigas voltaram a tocar. Nunca soube o que aconteceu. Um dia se passou e eu voltei para a estrada. Liguei o rádio novamente e, por mais que tentasse mexer, só ouvia músicas daqueles tempos antigos. Não havia outras estações nem locutores, apenas a música sem parar. A noite caiu novamente no meio da estrada e, de repente, a música parou de tocar. Desta vez, era a voz de um homem que começou a ser ouvida pelo rádio, mas ele não pedia ajuda. Ele apenas pedia que quem o ouvisse dissesse à sua esposa Rosa e à sua filha Carla que as amava. Dizia que estava perdido em algum lugar escuro e vazio e sentia que nunca mais voltaria. Depois disso, a música antiga começou a tocar novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu estava bastante assustado nesse ponto. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas então me ocorreu olhar para o lado e vi uma cruz muito grande. Isso significava que alguém havia falecido naquele trecho. Foi aí que senti um nó no estômago, pois percebi que toda vez que passava por algum lugar onde havia ocorrido um acidente e havia cruzes, as vozes começavam a ser ouvidas pelo rádio. Continuei dirigindo com um medo indescritível. Estava muito nervoso, mas ainda assim prestando atenção onde havia alguma cruz ao lado da estrada. Passou cerca de 1h30 quando voltou a acontecer. A música parou de tocar. Justo quando eu estava passando ao lado de uma cruz cheia de flores, imediatamente ouvi a voz de uma menina. Quase perdi o controle do volante, pois era apenas uma menina chorando. Não dizia nada, apenas chorava. Parecia assustada e perdida. Minha pele se arrepiou toda, e se arrepia até hoje ao se lembrar disso. O medo era tanto que não quis nem parar para ver aquela cruz e confirmar que se tratava de uma criança que havia perdido a vida ali. Apenas continuei dirigindo até que a música voltou a tocar no rádio e decidi desligar. A primeira coisa que pensei foi que assim que chegasse ao meu próximo destino, iria desinstalar aquele rádio e jogá-lo em algum lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo e instalá-lo em seu veículo como eu fiz. Aquele aparelho tinha algo maligno. Continuei dirigindo em silêncio com o rádio desligado, quando de repente ele ligou sozinho com a estática no volume máximo. Não se ouvia música, mas pouco a pouco começou a se ouvir a voz de 2 rapazes que, pelo tom de voz, pareciam muito jovens. Ambos choravam e gritavam para serem tirados de lá. Diziam que estavam se queimando. Seus gritos eram tão angustiantes que comecei a apertar o rádio para desligá-lo, mas nada funcionava. Não sei como consegui não perder o controle do volante. Acelerei para que aquilo parasse de ser ouvido. Sabia que ao sair do trecho onde provavelmente aqueles jovens haviam perdido a vida, aquilo deixaria de ser ouvido. E assim foi. Eu não suportava mais a situação. Então estacionei no primeiro posto de gasolina que vi e lá desinstalei o rádio. Dirigi alguns quilômetros e o joguei no mato, no meio do nada, para que ninguém pudesse encontrá-lo. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse me acontecer, mas são coisas que não podemos controlar. Embora eu desejasse que isso nunca tivesse acontecido comigo, me deixou uma lição. Nunca pegue algo que alguém jogou fora por algum motivo. Nunca se sabe quem era o dono. Eu estava de folga naquela noite, relaxando em casa. Meu colega de quarto estava fora da cidade por alguns dias, visitando os pais, e como sou um pouco notívago, eu gostava de ficar acordado até tarde. Já era por volta da meia-noite,
e eu estava tomando uma cerveja enquanto assistia a TV, quando ouvi um som fraco vindo de cima de mim. No começo, eu nem percebi o som, como se meu corpo simplesmente o ignorasse, mas depois de alguns segundos, algo me atingiu ao perceber que não poderia ser meu colega de quarto, como geralmente seria. Olhei para o teto e silenciei a TV para tentar ouvir de novo. Alguns segundos se passaram, mas não houve nada. O som era tão suave que, com a TV ligada quando o ouvi, eu não tinha ideia do que poderia ter sido, ou mesmo de onde no andar de cima ele veio. Embora isso pareça meio bobo da minha parte, eu realmente não senti vontade de me levantar e não estava preocupado o suficiente para sentir a necessidade de verificar. Abri o mini frigorífico que tinha ao lado do sofá, peguei outra cerveja, abri e tomei alguns goles para voltar a relaxar. Mas antes que eu pudesse voltar o som da TV, ouvi aquele mesmo som de batida acima de mim. Olhei novamente para o teto e, depois de um momento, pude ouvir passos sutis caminhando lentamente no quarto logo acima. Meu corpo todo ficou dormente. Levantei-me do sofá e fui até as escadas. Fiquei parado no final da escada e podia ouvir um som de batida ressoando pelo corredor. Chamei pelo nome do meu colega de quarto. Eu sabia que não poderia ser ele, mas estava apenas torcendo para que de alguma forma fosse. Depois de não obter resposta, comecei a subir as escadas e acendi as luzes do corredor do andar de cima. Estava vazio, mas a porta no final do corredor estava aberta. Era o quarto do meu colega de quarto, mas eu tinha 100% de certeza de que a fechei no dia em que ele saiu, e eu nunca fui lá desde então. Então não deveria haver motivo para ela estar aberta. Meu coração estava disparado enquanto eu caminhava pelo corredor e olhava dentro do quarto. Estava do mesmo jeito de quando ele saiu. Tudo estava limpo e nada fora do lugar. Em seguida fui verificar todos os cômodos e ainda assim não encontrei nada. Não dormi naquela noite e passei os próximos dias nervoso enquanto esperava meu colega de quarto voltar para casa. Nunca mais ouvi aqueles sons depois daquela noite. Nem tive portas abrindo aleatoriamente daquele jeito. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Talvez alguém tenha encontrado uma maneira de entrar e sair sem que eu soubesse, ou talvez tenha sido outra coisa.